momento, portanto, Rossi, para atender os jornalistas. Rossi, mais um jogo onde você é muito importante para o Flamengo. Você chegou a 10 defesas de pênaltis, foram 26 cobranças e você tem um aproveitamento de mais de 65%. Queria que falasse um pouco sobre essa sua qualidade e, obviamente, que um jogador, quando mostra essa qualidade, é decisivo, ele desperta atenção no mercado. Você já passou pela Arábia Saudita, na Argentina. Você chegou a receber alguma proposta? Porque é o campeão da América, teve muito destaque, inclusive na Libertadores. Para você, o que significa estar no Flamengo e se houve alguma proposta também? Não, primeiro muito feliz hoje por ter ajudado o time no momento que o time mais me precisou, que foi no momento do pênalti, de ter defendido o pênalti também para garantir a vantagem que a gente tinha, para depois a gente conseguir os 3 pontos. Primeiramente muito feliz por isso, estou aí atrás para ajudar o time quando me precisar, como sempre falo. Depois, obviamente, com questões estadísticas e demais, eu também vi também, acho que, não sei se das últimas 7 de cobrança no Brasileiro eu peguei 6, então é isso. Eu me destacava nisso na Argentina, cheguei aqui também para fazer isso também, além de obviamente ter um estudo e tudo detrás de cada pênalti que é diferente, mas isso aí, coordenação ou outro, são coisas onde eu não posso fazer nada, se chegar uma oferta ou não ao clube eu não posso saber disso, são coisas que meus empresários se encargam disso. E é isso. Aqui no Flamengo sou muito feliz. Cheguei aqui para fazer para ter minha história aqui no clube. O ano passado a gente conquistou muitas coisas. No começo do ano teve aquele episódio lá que ficou lá atrás, mas é isso aí. Sou muito feliz no Flamengo, minha família também é muito feliz aqui no Brasil, então é isso. Estou muito feliz, sou muito grato ao Flamengo, a torcida me abraçou muito naquele momento e me continua abraçando. E tudo que a gente faz dentro do campo é para eles também, que hoje apoiaram aí e apoiam em cada jogo que a gente tem. Você pode só lembrar qual episódio foi que você de alguns episódios? Aquele episódio quando voltamos no Rio, que foi a tentativa do assalto, mas melhor não lembrar. Você falou, destacou a importância da vitória, claro, mas é um momento para ser um Flamengo um tanto mais copeiro, assim, o goleiro que defende o pênalti, o time que compete muito fisicamente também, porque não está sendo tão mais tranquilo vencer assim igual ano passado, né? Não, primeiramente, muito difícil jogar aqui, muito difícil vir aqui ganhar, conquistar os 3 pontos. A gente, obviamente, hoje foi a primeira vitória do Brasileiro em 3 jogos que a gente teve, mas o mais importante para a gente, eu acho que hoje tem que ter muita importância somar de 3 fora de casa. O ano passado a gente fez um grande ano jogando em casa no Maracanã pelo Brasileiro e para ser campeão tem que somar fora. Então, ganhar em um estádio muito difícil, um campo muito difícil também, onde a bola fica, corre diferente também. Mas é isso, obviamente, ressaltar a vitória que o time conseguiu hoje. Não é fácil ganhar aqui, como falei recém, e a gente conseguiu, que foi o que a gente veio buscar. Valeu, rapaziada, obrigado. Bom E, portanto, agradecendo. Até domingo. Aí, Partida muito difícil, Felipe Luiz até falou que foi bem difícil, como no ano passado. O Flamengo que faz mais esforço para vencer nesse momento, tem que competir demais, enfim, é um Flamengo que ainda está com um pouco de dificuldade. Não, acredito que não é isso. A gente sabe que aqui é um jogo sempre muito difícil. Eles dificultam o jogo, o campo também atrapalhou um pouco. A forma que a gente joga, que é o jogo apoiado, dificultou um pouco, mas a gente tem que saber jogar dessa forma também, né? A gente sabe que eles iam competir muito, a gente competiu de igual com eles e conseguimos 3 pontos que era o mais importante para hoje. A gente está fazendo uma reportagem sobre o Carnaval, a relação do Carnaval com os jogadores, assim, a relação com o Carnaval mudou muito nos últimos anos. Você foi um tempo fora, assim, e percebe que essa relação, por exemplo, domingo agora tem Botafogo, domingo de Carnaval. Você acha que essa relação mudou muito mesmo entre os jogadores com relação ao Carnaval? Cara, eu não posso falar muito porque eu nunca fui de frequentar, mesmo quando eu estava no Brasil, eu nunca fui de frequentar Carnaval e tal. Mas, não sei, acredito que deve ter mudado um pouco, né? Antigamente tinha muita história de Carnaval e tal, então eu não sei, eu não posso falar muito porque eu nunca fui de frequentar e não acompanhava muito Carnaval. Royal, o Felipe disse na coletiva que tem uma diferença quando o Paquetá joga ali pelo lado direito. Eu queria saber de você como lateral, como que você enxerga quando você joga com o Carrascal
e com o Paquetá ali? Qual a diferença dos dois? Acredito que os dois, para mim, eles têm uma característica muito parecida, que é eles gostam muito da bola, gostam do jogo apoiado, gostam de tabela, e para mim isso é muito importante. Mas o Paquetá é um jogador também de muita força, né, que busca o contato, que sempre consegue girar assim de costa. O Cascal se afasta um pouco mais do jogador para pegar com um pouco mais de tempo. Então, para mim, quando eu jogo com os dois, ter uma fluidez boa, porque eu consigo fazer tabela, eles gostam do jogo apoiado e a gente se entende muito bem. Oi? Tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo também sofreu até defensivamente bastante nesse jogo. Queria que você pudesse encaixar uma resposta de 2 em 1. Assim. É um momento de, às vezes, ver uma vitória assim, na marra, no bom sentido, pelo que o time tem apresentado, questão física, e também se analisasse esse aspecto defensivo, se eu não me engano, 9º gol em 7 jogos do time principal nessa temporada. Bom, saiu daqui hoje com uma sensação parecida com a do ano passado, uma vitória difícil. Vamos lá? Saiu com uma sensação parecida com o ano passado, uma vitória difícil, um jogo não muito bom. Na verdade foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo, e isso nos levou... Isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo, e o jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio num ataque ao espaço, e tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse, e melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando todas as ações, e veio num erro nosso, acabamos sofrendo o gol, onde ficou, claro, um jogo muito aberto. E a partir daí, cara, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo. Mas, sem nenhuma dúvida, temos aí muito caminho, coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. Felipe, boa noite, Laje da Fogo da Flamengo TV. Felipe, depois de 3 rodadas do Brasileiro, eu queria que você fizesse um balanço, no contexto mais geral mesmo, dos principais desafios que você tem encontrado para trabalhar no Campeonato Brasileiro mais cedo dessa vez, uma novidade no calendário, em meio a jogos decisivos do Carioca, Recopa e também a Supercopa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é sempre, para mim, o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje, que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom, e infelizmente hoje é assim. Então ele te leva a esses desafios, onde também joga com 8, 10 equipes que lutam todo ano para ficar na parte de cima da tabela. Então é um campeonato muito competitivo, e indo jogo a jogo e corrigindo jogo a jogo, e principalmente melhorando a nossa parte física jogo a jogo. Felipe aqui, boa noite, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma avaliação da parte defensiva dentro dessa temporada. A gente tem visto alguns erros que não costumam acontecer. E em cima dessa linha defensiva tem o Rossi. E a importância de ter um goleiro desse quilate, desse tamanho, para construir esse resultado hoje. Porque os 3 pontos são fundamentais para o Flamengo nessa arrancada inicial do Brasileiro. Obrigado. Sim, a nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar, né? Vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com a nossa pressão, com todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo, mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola, e não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos, e essa parte é que eu preciso corrigir, mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva. Até mesmo, se eu não me engano, o gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque, então estamos sofrendo com transições, e nesse aspecto aí temos que melhorar. Felipe, aqui, boa noite. O Rossi, desculpa. O Rossi vive um momento extraordinário, fez uma temporada incrível ano passado, jogou praticamente todos os jogos, está num grande momento, e se espera sempre que o goleiro faça o simples e o seguro, mas quando faz uma atuação dessa temos que
sempre reconhecer o nível do momento dele. Aqui agora, boa noite. Felipe, a gente percebe que todos os setores do Flamengo ainda estão ali numa fase de adaptação à temporada. O ataque, às vezes, toca muito errado, a defesa chegando um pouco atrasada. Mas eu queria saber, assim, de você, na sua visão, qual desses setores, defesa, meio e ataque, vai precisar mais da sua atenção nesse início de temporada, principalmente por pouco tempo que você tem para trabalhar agora? Você vai ter 4 dias, depois mais 4 até pegar o Lanús. Mas eu queria saber desses 3 setores, qual você vai ter que suar um pouco mais para poder arrumar e ajeitar. Obrigado. Não, a gente treina todos os setores juntos, depois, claro, existem os treinos setoriais e tudo mais, que eu passo todo o conteúdo sempre durante toda a semana e a nossa evolução é coletiva, né? Sempre penso em corrigir todos os setores do campo. O nosso refino técnico do jogo do Maracanã foi muito melhor com o passar dos minutos, os jogadores foram se soltando, mas a maioria dos jogadores que jogaram aquele jogo não estavam hoje. E como eu falei, o gramado nessas condições, o adversário que ele nos impôs uma pressão que era difícil de sair, e precisávamos desse refino técnico e também de profundidade, não conseguimos, então isso nos empurrou cada vez mais para perto da nossa área e acabamos sofrendo. Mesmo assim, soubemos sofrer bem no primeiro tempo e fomos com um resultado muito positivo para o segundo tempo, pelos jogadores determinantes que temos. Depois, no segundo tempo, como eu falei, no melhor momento nosso, acabamos tomando esse gol que deixou tudo aberto. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E queria que você fizesse uma análise do Paquetá, da evolução do Paquetá, mais uma partida. Você que utilizou o jogador num posicionamento diferente contra o Sampaio Corrêa, hoje, muito mais próximo daquilo que você já tinha utilizado nas primeiras partidas. Queria que você fizesse uma avaliação do jogador. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. É a posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola, e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Ainda seguindo nessa questão do Paquetá, tanto no West Ham quanto na seleção, o Paquetá ele jogou ali de segundo volante, tendo todo o ataque de frente para ele, um cara que tinha toda a visão de jogo. E, inclusive, foi dessa forma que ele jogou contra o Sampaio, né? Hoje ele jogou pela direita, fazendo essa função de ponta que você, inclusive, falou que ele volta para marcar algumas vezes. Como que você enxerga como que você faz essa comparação? O Paquetá, ele é melhor jogando de frente para os companheiros de ataque ou atuando pela ponta? Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente, e não precisávamos de volante, precisávamos de meia, e ele foi escolhido para vir aqui como meia. Professor Felipe, boa noite. Ícaro Caldas. Queria que você explicasse um pouco sobre o Vitória hoje veio com linha de 4 no 4-3-3 e o Kaique marcando individual no Arrascaeta. Você esperava isso? Você não esperava? No bloco baixo, o Vitória continuava fazendo sua linha de 5. Você foi surpreendido ou não? E quais as dificuldades que o Vitória fez para a sua equipe? Obrigado. Bom, eu esperava a linha de 5, esse 5-2-3, 5-4-1 do Vitória. Eu esperava que fossem menos pressionantes, foram bem pressionantes, até mesmo pelas condições do campo. Eu acho que isso deu certa confiança para eles saltarem mais na pressão. E sempre o Arrasca joga com marcação individual praticamente o ano inteiro. E tentamos sempre dar soluções para essa marcação que eles fizeram. Mas, como eu falei, esse tipo de marcação individual, onde entra todos os adversários dentro do nosso campo, o espaço está sempre na profundidade, e aí que no segundo tempo corrigimos esse detalhe e o time já conseguiu sair mais dessa pressão do Vitória e fazer ele jogar perto da área deles. Felipe, aqui, estou deixando para perguntar por último, porque a pergunta tem em relação com a próxima partida, que é o Botafogo pelo Carioca, um domingo de Carnaval, e é uma reportagem que a gente está fazendo sobre a relação dos jogadores com o Carnaval, que foi mudando nos últimos anos.
porque o calendário mudou, enfim, a forma de jogar no futebol brasileiro também mudou, você como jogador também pode falar, realmente mudou essa maneira de tratar o carnaval, aquela coisa de curtir o carnaval, não dá para curtir como antes, enfim, porque o calendário também mudou. Como é que mudou isso para o jogador nos últimos anos? Bom, para mim não mudou nada. Eu penso que o futebol na minha vida é prioridade absoluta. O Flamengo, eu já falei várias vezes, o Flamengo é prioridade para todos nós, por em cima, inclusive, das nossas famílias. Então, o Carnaval é uma festa para a população que pode curtir. Os jogadores, enquanto eles têm compromissos, eles têm que ser prioridade do futebol sempre.